Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor esteja com vocês. Passando aqui para o nosso quarto dia de palavras de sabedoria, né? Para nos fortificar e nós sabermos mais como caminhar, né? Como nos agir diante de certa circunstância que o diabo sopra na nossa mente, na nossa cabeça, né? E hoje o tema que eu trouxe pra gente é quando tenho vontade de desistir. Quando a gente tem vontade de desistir, largar tudo pro alto, jogar, né? Tudo pro alto, porque são tantas turbulências, tantas tentações, tanto fala disso, fala daquilo, que a gente pensa sim em desistir. Aí eu tô nessa caminhada e sei como que é. Porque o diabo lança as coisas na nossa mente pra gente desistir. E vai lançar. Ah, mas você tá dentro de uma igreja buscando o Senhor e tá passando por isso tudo? Sim. Porque às vezes é permissão do Senhor para nos testar, né? É como eu falo sempre, às vezes a gente precisa ser testado para ser aprovado. E às vezes o diabo vai fazer coisas de um lado mesmo para nos tentar e Deus do outro lado com um anjo para nos tirar daquilo, né? Então é a hora que a gente tem que continuar firme, resistente, né? Ser imparáveis. Por que que eu falo para revertir sempre de oração? Porque quando você se reverte em oração, né? Você fica forte, você sente a presença do Senhor ao seu lado, né? Não desista por coisas tão que você já venceu coisas tão a mais e vir umas pessoas, eu vou falar logo, umas pessoas com umas coisas para te colocar para baixo. Não desista, porque Deus sabe o seu potencial. Deus sabe exatamente por que colocou você para fazer um propósito dele, né? Então a gente não pode desistir. Vou começar aqui os nossos debates, né? Como eu falei, quem quiser interagir comigo, pode interagir, podemos debater. Se eu posso fazer uma live ao vivo, sim, para vocês. Se vocês quiserem, a gente entra ao vivo, fala ao vivo, conversa pessoalmente não, ao vivo, né? Para vocês tirar suas dúvidas claramente. Vou responder todas e as que eu não puder responder naquele momento, vou buscar orientações para mim poder dar a resposta correta. Eu sou pobre, necessitado, estou ferido. No fundo do coração vou me acabando. Como sombra do anoitecer, sou levado pelo vento como se fosse um inseto. Por quê? É isso que acontece com a gente. A gente vai se acabando ao pouco, se morrendo, né? Se decepcionando tanto com tantas coisas que você acha que não adianta nada. Só que é a hora que você começa a ver o agir de Deus. Deus vai te mostrando tudo que você é capaz, né? Que não adianta o que o homem fazer ou falar. Que quem tem propósito do Senhor, não adianta homem nenhum, não vai atrapalhar o propósito de Deus. Então eu falo de mim mesmo. O homem, está tentando sim atrapalhar o meu propósito que Deus colocou no meu coração, o que eu fazer. Mas eu não desisti. Gente, eu estou aqui falando com vocês todos os dias. Era para mim já ter desistido. Mas Deus está comigo. Então, toda vez que eu falo com Ele, eu converso com o Senhor, porque nós todos criamos uma intimidade com Deus, gente. O que eu falo sempre com vocês e as pessoas que chegam em mim para se aconselhar comigo, eu falo, crie uma intimidade com Jesus. Primeiro passo. Você vai criar uma intimidade com Jesus imensa. Que a hora que você ajoelhar, Jesus já sabe o que você já vai orar, já sabe o que você vai pedir e já vai te dar a resposta daquilo tudo, né? Porque o Senhor, né, é o único que você tem que ter uma intimidade, né, um relacionamento ali muito profundo, bem além a mais de pai e filho, né? Porque ele é o nosso Salvador. Então, quando você se achega a Deus e fala com ele, gente, eu falo, uma oração é uma conversa, mas é uma conversa séria com Jesus, uma conversa, né,
bem sincera com ele, de abrir o coração, de você chorar e ele te acalentar. Então, a gente tem que ter essa intimidade com o Senhor bem, porque ele já vai conhecer e sabe realmente o que, que a gente suporta, né? E então, ele vai tomar as providências, sim, para nos orientar e para nos ajudar quando a gente está pensando que estamos lá embaixo, está tudo acabado, está tudo, né? Como se diz, está consumado, mas não, né? Tem sim a ressurreição do terceiro dia, porque a fé sua tem que ser bem maior que os obstáculos, né? A fé sua tem que derrubar barreiras. A fé sua tem que ter autoridade para você falar com aquela montanha que ela saia do lugar e vá para lá, para dentro do mar. A fé sua tem que ser assim. É você acreditar no que você ainda não viu, é acreditar no que não aconteceu, mas você tem a certeza que vai acontecer, que vai realizar, porque Deus está contigo. Você não está sozinho. Então, eu me lembro que o poder pertence a Deus, não é? E aí você está nesse desespero, aí você lembra. Mas o poder pertence a quem? A Deus. O mundo pertence a quem? A Deus. O maligno está aqui no mundo, mas ele não pertence a esse mundo. Ele não é desse mundo. Ele não tem poder, desde quando você coloca autoridade. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como poste de barro, para que fique claro. Potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados, né, gente? Muitas das vezes a gente fica aflitos, preocupados, mas não somos derrotados, porque confiamos. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Essa é a vida do cristão. Temos muitos inimigos, mas não nos falta um amigo. Porque quando um amigo, ser humano, faltar, o seu amigo Jesus está do seu lado. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Então, é isso aí, gente. É fé, né? De forma que Deus, né? Nós somos o corpo mortal, mas Jesus, né, é imortal e ele deu, né, a vida dele pela nossa. As escrituras sagradas dizem: eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos, porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos levará junto com vocês, até a presença dele. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês. Aliás, de vocês não, né? De nós. Tudo isso aconteceu para o bem de nós, a fim de que a graça de Deus alcance um número de cada. Glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor, santo, santo é o nome do Senhor, para sempre exaltado é o nome do Senhor, glorificado Jesus, glorificado. Cada vez maior de pessoas, e estas façam as orações
de agradecimento para a glória de Deus. Então a gente tem que fazer as orações em agradecimento a Deus. A gente não deve se ajoelhar só para pedir, né? As orações da gente também tem que ser para agradecer, né? Muitas pessoas só ajoelham, só pé, só sabe pedir, pedir. Mas sequer agradece pelo dia de hoje, que acordou, que está de pé. Entre na presença do Senhor, já agradecendo por estar debaixo da presença dele, por ter levantado, por estar de pé, pelo serviço que tem, pelo pão de cada dia que você tem, que não lhe falta nada. Não sejam ingratos, pois tem muitas pessoas aí que passam necessidades, tanto na fome como necessidades espirituais. Espirituais são as pessoas que precisam de uma palavra, de um amparo, né? Que estão aí vivendo nesse mundo hoje de tristeza mesmo, de tribulações, porque as dores do parto já começou, né? Então, quando as dores do parto começou, as pessoas nem percebeu, né? Que foi tão leve para eles, foi tão leve, mas não, já está e já está ficando bem forte, né? Já está chegando no meio. Então, Deus está chegando, Jesus está chegando, Jesus está vindo. Eis que está à porta e eu bato. Então, a gente tem que ficar atento, né? Porque, embora às vezes a gente pensa, Jesus já esteve presente aqui na Terra, talvez, e vocês não o recebeu. Porque ele não vai vir como Jesus, descer bonito de uma nuvem. Sem o Jesus, ele pode estar vestido de um mendigo, de uma mulher, de um caído na estrada, e você, às vezes, passou e deixou de ajudar. Por quê? Quem não vive pela fé sempre vai ter medo de algo de fazer, porque realmente o mundo está mal. Realmente tem pessoas muito mal, né? Mas a gente tem que viver pela fé e acreditar que tem pessoas que estão realmente precisando. Agora, tem pessoas que realmente usa da boa fé da gente, né? Que isso tem que ser dito, né? É verdade. Mas não que essas pessoas venham mudar o nosso caráter, mudar o nosso jeito de viver, mudar as nossas orações com Jesus, né? Jesus é tão amável, tão claro que ele deixou, né, a gente orar até para os nossos próprios inimigos, abençoá-lo eles, né? Porque o Senhor é amor. Claramente, nós seres humanos não sabemos isso, né? Quem é de vocês quem é nós, ser humano, que vai ganhar um tapa e oferecer-lhe a outra face? Não, né? Mas Deus ofereceu ele por inteiro para morrer por nós todos. Jesus, aliás, né? Deus ofereceu o seu próprio filho Jesus para morrer por nós tudo, por amor a nós. Eu ponho a minha confiança em Deus. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. E não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois essa é a nossa capacidade. Nossa capacidade vem de Deus, e Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança que tem com base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Então, é como eu já havia falado com vocês, a lei escrita mata, mas a lei de Deus, a lei do Espírito Santo é vida. Por quê? Porque ele nos torna vida, nos dá, né, condições de ter uma vida nova, uma vida, né, de viver lá no novo céu com Jesus, né? No céu onde não há ranger, nem tristezas, nem chorar. Haverá só alegria. Você caminhar em ruas de ouro, porque o Senhor está preparando, Jesus está preparando tudo isso para nós, né? Então a gente tem que confiar sim em Cristo, porque Ele deixou para a gente ter vida em abundância, né? Então por que temer? Por que achar que eu sou melhor que tal isso? Por que achar que eu posso fazer isso e aquilo e nada acontecer? Claro que sim, tudo que a gente faz hoje tem sim consequências.
Tudo que a gente faz, sim, tem consequência. Se você faz coisas para o bem, vai vir coisas do bem, porque você plantou coisas do bem. Se você faz coisas do mal, vai vir coisas do mal, porque você plantou mal. Eis que você vai colher a própria semente que você planta. Ninguém lembra disso, né? Se você acha que se você planta feijão, no lugar de feijão vai nascer milho? Não, gente. É isso que ninguém pensa. Então, se você planta flor, você vai colher flor. Mas se você planta espinho, você vai colher espinhos, né? Espinhos. E são amargos. E são doídos. Não são qualquer espinho, não. Né? Vamos dizer assim, é como o espinho de Paulo, né? Mas o espinho de Paulo era tão doído que ele pediu Deus para tirar o espinho dele. Mas Deus deu a resposta para ele, né? E ele entendeu. Por isso que às vezes que eu falo com vocês têm que conversar com Deus. Quem está aí na dúvida, quem é cristão, quem ainda não é cristão, que pensa ser cristão, que não sabe ainda o que é, eu não prego, gente. Eu não prego aqui religião. Eu não prego placa de igreja. Eu prego para vocês procurar a Deus. O único meio, o único objetivo e o único caminho é Jesus Cristo. Não tem. Não importa a sua religião. Mas se você tem temor a Cristo, você está no caminho certo. Mas se você acha que não existe Cristo, que não existe Jesus, que não tem nada a ver, que não vai acontecer nada, então está no caminho errado. Isso é bem claro, né? Eu falo com toda certeza. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja todos os dias, que eu não sei nem para que vai, mas estão todos os dias cometendo os pecados, né? Cometendo pecados, porque não adianta ir na igreja todos os dias e ficar fazendo os mesmos pecados. Você tem que mudar. Você tem que ter uma atitude diferente. A atitude sua tem que ser mudada, voltada para Cristo. Como que você vai amar Cristo rejeitando seu irmão? Como que você vai ser de Cristo você não aprendendo a perdoar? Como que você vai ser de Cristo, sendo que se a pessoa te dá uma coisa, você te paga com a mesma moeda? Não. Como que você está dentro da igreja, você saiu da igreja, ouviu a palavra da igreja, você sai da igreja, já começa a falar mal do outro? Ah, fulano, você viu como que fulano estava? Gente, cada um é cada um. Faça a sua parte. Eu já falei, a salvação é individual. Cabe a mim salvar eu. Cabe a mim fazer o que o Senhor me determinou. Qual é a minha caminhada? Gente, ganhar almas para Jesus, ajudar pessoas a crescer em Cristo, a evoluir suas mentes em Cristo, a orar pelos meus irmãos que eu mesmo não conheço, mas eu sei que eles precisam, a interceder por alguém que está precisando, né? Porque, olha, um sozinho é forte, mas quando você une mais dois, para orar, mais forte fica. Então, se você une um grupo para orar, faz como um círculo de oração, mais forte ficará. Porque cada um dessas pessoas tem um dom e tem uma fortificação, uma intimidade com Cristo, né? Uma intimidade ali que ele sabe exatamente. Então, eu posso ter o dom de orar para curar. Você aí do outro lado, né? Vocês aí do outro lado, pode ter o dom de curar, pode ter o dom de orar para libertação, né? Eu posso ter o dom de revelação, né? De conseguir identificar mais as coisas que estão acontecendo ao meu redor, com você aí do outro lado, mais ou menos. E você tem o dom de esclarecimento, de esclarecer, o dom de decifrar sonhos, né? São dons que cada um tem. Tem pessoas que têm o dom de realmente de oração. Eu sou aquela da oração. Então, pronto.
oro e dá certo. Então, a gente tem que ser assim. Então, quando os nossos irmãos estão em dificuldades e a gente para orar, né, é isso que dá. É isso que acontece. Vamos mexer no mundo espiritual lá e Deus vai ver o que a gente está fazendo aqui em prol da situação em que queremos que mude, né? Então vai ter esse meximento no mundo espiritual, né? Não pensa que as nossas orações a gente fala que está orando diretamente a Deus. Não. Vem um anjo, desce, ouve nossas orações todinha e leva para Jesus, né? Ele leva lá para Jesus ver o que vai fazer. E ele desce novamente, entrega a nós a bênção ou a resposta, né? Então vamos ficar atento, pessoal, meus irmãos, servos do Senhor, os que não mas que confia no Senhor, acredita que a sua vida pode mudar, que vai ter bênçãos chegando, não desista. O que eu digo para vocês é não pare, não desista no meio do caminho. Quanto mais tiver lutas, é mais horas para você insistir mais, porque aí com certeza Deus está, né? Não há crente, não há evangélico, não há quem busca Deus se não tiver luta na vida, porque sempre o maligno está disposto a derrubar quem é de Jesus. Porque os que já estão no mundo, gente, presta bem atenção, esses que estão aí no mundo, do jeito que